Ouvindo isso, foram eles batizados em nome do Senhor Jesus. Olá, galera, paz de Cristo. Sim, nós estamos aqui mais uma vez e eu quero falar de uma dúvida muito interessante, de um vídeo aí passado que está no canal, que gerou muitas polêmicas, muitos comentários, muitas perguntas, testemunhos. E o nome do vídeo é: posso me batizar duas vezes? Essa é a pergunta que eu quero tratar aqui hoje. E eu quero começar esse vídeo falando de uma frase de um filósofo cristão chamado Agostinho de Hipona, e com certeza você conhece ele. E ele fala que nas coisas essenciais nós devemos ter unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade, mas em todas as coisas o amor. Ou seja, existem muitas coisas que são bases sólidas da fé cristã, e nessas coisas nós precisamos ter plena unidade. Mas também existem coisas que cabem interpretações diferentes e questões e pensamentos, e nessas coisas não essenciais nós podemos ter liberdade. Mas em tudo sempre nós devemos manter o respeito e o amor. Primeira coisa para responder essa pergunta, se nós podemos nos batizar duas vezes, eu gosto de imaginar Jesus. Você imagina Jesus visitando ou voltando, voltando para nos buscar e dizendo: não, você batizou duas vezes, você está de fora. Você vai ser rejeitado na eternidade porque você se batizou duas vezes. É uma questão interessante, porque hoje nós criamos, nós estamos em um tempo que nós criamos muitos problemas onde não existe muitas coisas, complicamos muito coisas simples, Agora, falando dessa dúvida em uma visão bíblica, eu encontro ali em Atos 19, claramente o apóstolo Paulo, ele está ali, ele encontra com alguns irmãos, com discípulos que foram batizados no batismo de João, e pergunta a esses discípulos se eles já receberam o Espírito Santo. E a resposta dos irmãos é: nós nem sabemos que há um Espírito Santo, não sabemos nem o que é isso. Então, o apóstolo Paulo, ali o texto diz que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, e o apóstolo Paulo orou por eles, impôs as mãos depois desse batismo em nome do Senhor Jesus, e eles receberam o Espírito Santo e foram batizados no Espírito Santo. Sim, ali o texto de Atos capítulo 19, verso 5, está falando que eles, ainda que já tivessem sido batizados pelo batismo de João, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. O texto na tradução NVI, por exemplo, diz assim: ouvindo isso, foram eles batizados em nome do Senhor Jesus. Almeida, edição contemporânea, diz assim: quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, realmente aqueles irmãos já tinham sido batizados na água por João e foram batizados outra vez em nome do Senhor Jesus por Paulo. Então me confundo um pouco, porque aqui na Espanha, onde eu vivo, se fala Pablo, apóstolo Pablo, e em português é Paulo. Então às vezes eu me confundo um pouco quando vou falar algumas palavras. Mas veja bem, Paulo está dizendo então que ainda que aqueles irmãos já tivessem sido batizados, eles precisariam ser batizados em nome do Senhor Jesus. E essa é uma característica bíblica que eu encontro para pessoas que querem se batizar de novo. Se você se batizou e de alguma forma o seu batismo não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi o batismo bíblico que Jesus ensinou para os crentes da nova aliança, você deveria se batizar de novo. Mas o batismo bíblico também é aquele batismo consciente que a pessoa faz sabendo o que estava fazendo, sabendo o que estava dizendo, o ato, o símbolo, o que significa. É um batismo de arrependimento de coração. Então, se o seu batismo foi por pressão, por opressão, por obrigação dos pais, ou com falta de entendimento, de arrependimento, você também poderia ou deveria
se batizar de novo. O batismo bíblico que Jesus ordenou é esse batismo consciente, é o batismo que Jesus nos ensinou, né? Então isso é muito importante. Agora também existem questões denominacionais. Talvez hoje você está numa denominação que, ainda que você já tenha sido batizado no passado, essa denominação te pede para se batizar novamente. E se você se sente livre e tem liberdade, se sente em paz para fazer isso, eu acredito que não teríamos maiores problemas, né? Se é uma denominação, se é uma igreja bíblica que você ama e quer estar debaixo dessa obediência, o faça. Eu não acredito que teremos problemas. A Bíblia fala em Efésios 4 que existe um só batismo, uma só fé. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que todos nós somos membros de uma grande família espiritual. Temos um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos. Então, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, imagine que para Deus não existem placas denominacionais, nem filhos de denominações diferentes. Somos todos membros de um grande corpo que atua com a multiforme graça de Deus. E isso é maravilhoso. Eu acredito que a raiz do texto ali quer dizer mais sobre essa unidade da fé que temos no corpo do que sobre a proibição de se batizar ou não outra vez, dizendo que teria um só batismo. Está dizendo que aqueles que se batizam em nome do Senhor são um só. Existe um só batismo que nos faz membros de um só corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas numa questão prática, sim, eu posso me batizar 2 vezes, e isso é uma questão muito pessoal minha com o Espírito Santo, e a Bíblia não tem nenhuma proibição clara sobre isso, e também nenhuma recomendação clara que eu deva me batizar mais vezes. Isso vai depender da sua comunhão com Deus, da sua direção pastoral e da sua direção denominacional. E da palavra que você recebe dos seus líderes, claro, daqueles que cuidam de você. Isso é muito importante. Bom, espero ter esclarecido um pouco de tantas polêmicas que foram geradas nesse primeiro vídeo. E a pergunta está respondida. Compartilhe esse vídeo com todos que você ama e se inscreva no meu canal. Em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.